Olá pessoal, estamos hoje aqui no Museu Aberto de Astronomia no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. E a gente quer apresentar um projeto super bacana que a Solepox vai fazer aqui. Nós vamos fazer um piso temático nesse ambiente, mostrando as possibilidades dos revestimentos decorativos da linha Solepox. Nesse projeto nós vamos usar duas técnicas. A primeira técnica é para regularizar o piso. Importante porque a base que nós temos aqui é uma base muito fraca, muito irregular. Nesse caso nós vamos usar o produto Arquibeton, que é um produto autonivelante cimentício da linha Solepox. E o segundo é um produto chamado Lava Flow da Solepox, que são vernizes incolores com pigmentos perolizados e metalizados para dar uma ideia de 3D. É com ele que nós vamos criar a arte do universo, das estrelas, os cometas, a Via Láctea. Bom pessoal, agora nós estamos no piso em que nós vamos fazer aquele revestimento temático. A primeira coisa que a gente tem que observar nesse piso é que a qualidade dele, do substrato, não é muito boa. Está vendo muita cratera, desnivelamento e tudo mais. A gente pode passar, um dos testes que a gente pode fazer é passar um prego e ver a resistência. Se estiver saindo o material, riscando facilmente, é um piso que tem baixa resistência. Então a sequência de aplicação que nós vamos fazer é a seguinte. Faz a preparação de superfície, nós vamos usar, nesse caso que tem uma base fraca, nós vamos usar uma enceradeira com uma lixa abrasiva, grão 16, bem abrasiva, ela consegue tirar bem a superfície, tirar aquela nata que fica na base e que não tem nenhuma resistência. Feito isso, uma boa aspiração, e aí em seguida nós vamos aplicar o primer de aderência. Esse primer, ao mesmo tempo que vai dar resistência na superfície, ele vai selar essa superfície. Depois de umas 4 horas após o primer. E é muito importante não aplicar o autonivelante logo após o primer. O primer precisa curar, ele precisa dessas 4 horas entre a aplicação dele e a aplicação do autonivelante. Então, após as 4 horas, nós vamos entrar com o autonivelante cimentício Arquibeton. Esparramar ele muito bem esparramado, passar um quebra-bolha para deixar ele fluir bem. Então no dia seguinte a gente vai dar umas lixadas, tirar uns caroços, alguns insetos que tenham caído em cima do nosso autonivelante Arquibeton. Em seguida a gente vai vir com selamento epóxi para eliminar qualquer possibilidade de bolhas no revestimento decorativo que vai vir em seguida. Umas 6 horas, pois bem curado, podendo andar em cima, a gente vai vir com a arte, o tema. Nesse caso, que nós estamos aqui no Museu Aberto de Astronomia, nós vamos fazer uma Via Láctea, um tema bem complexo, com bastante detalhes. Venha, acompanhe com a gente e veja esse projeto bacana que nós vamos fazer agora. Pessoal, a gente acabou de preparar a superfície, demos aquela boa aspirada e agora a gente vai aplicar o primer Arquibeton. O primer Arquibeton é a base de água, ele vem numa bomboninha de 5 litros, ele vem com metade do produto. Basta completar com água, né, misturar e aí a gente já lança lá no piso, ok? O importante nessa fase de aplicar o primer é esparramar bem o primer, não deixar empoçamento, né? Não deixar áreas falhadas faltando o primer.
Então aqui a gente vai ver que tem algumas áreas um pouco falhadas. Nós vamos reaplicar isso aqui, deixando bem completo. O piso vai ficar mais escuro, mostrando que o primer penetrou no piso. Isso é importante. Então se você vê ilhas claras, aplique novamente o primer. Lembrando, após 4 horas da aplicação desse primer é que nós vamos aplicar o arquibeton. Não aplique antes. A ideia de aplicar um arquibeton, um produto em cima de um primer úmido ainda, branco, está errado. Se fizer isso, você vai ter um problema de patologia, porque esse primer nunca vai secar. Pessoal, agora nós vamos começar a lançar o autonivelante cimentício, o arquibeton. Para isso, a gente vai ter um dispositivo que é um baldão aqui grande com um dispositivo de descarregamento. A gente vai precisar de uma furadeira dupla, né, para bater bem essa massa. A medida de água, vou trazer a medida de água aqui. Essa medida de água é o seguinte, a gente vai aproveitar o próprio bomboninha que veio o primer, a gente já corta ela numa medida aqui para dar 4,4 litros, porque aí fica rápido de a gente dosar. Primeira coisa que tem que fazer é dosar a água. Então nós vamos dosar, vamos bater 2 sacos, é uma medida dessa para cada saco de arquibeton. Então nós vamos virar aqui, vamos pegar uma outra e em seguida nós vamos começar a virar o arquibeton, que é o composto cimentício que vai misturar com essa água aqui, tá ok? Então vamos lá, vamos começar a fazer a mistura. 2 de água. Agora nós vamos já virar uma de cimento, pode colocar a furadeira aqui dentro. Descarrega devagar para não fazer muita poeira. Bom, essa é a consistência, tem que estar consistência bem fluida, que é um autonivelante cimentício. Tem que tirar todos os grumos. Agora nós vamos levar lá e já lançar o produto. Como a gente pode ver, o operador está distribuindo o arquibeton no piso, deixar bem homogêneo. Nós agora com quebra-bolha vamos ajudar a fluir melhor, tirar bolhas de ar e deixar o piso mais perfeito ainda. Bom pessoal, estamos aqui no segundo dia do nosso projeto do piso temático aqui no Museu Aberto de Astronomia, aqui em Joaquim Egídio. No primeiro dia nós fizemos então a recuperação e aplicamos um produto chamado arquibeton, que é um produto autonivelante cimentício, para poder ter uma boa base, uma base plana. E é importante essa base muito plana nesse tipo de projeto piso temático, porque agora nós vamos vir com umas resinas epóxi e se não estiver bem plana ela começa a distorcer, tá? Primeira coisa que nós vamos ter que observar e tomar muito cuidado é se secou bem esse piso autonivelante cimentício. Aqui nós estamos numa região úmida, é uma região que está gelada, nós estamos no inverno, então pode até demorar um pouco mais. A outra coisa a tomar cuidado é se a temperatura não está muito alta. Dias com 30 graus, 35 graus Celsius, é perigoso também porque pode acelerar muito a reação do epóxi e aí não dá tempo para você fazer a tua composição, a tua arte. Então a temperatura ideal é aquela que vai de 20 até 27 graus Celsius. Bom, agora nós vamos preparar a superfície do arquibeton para receber o selador, para depois receber o desenho. Bom pessoal, como eu falei, nós vamos preparar a superfície agora do arquibeton. Nós vamos usar essa lixa numa enceradeira, uma lixa grão 24, grão 16, é só para quebrar caroço mesmo, para tirar uns pontinhos e outro.
A gente vai ver que a resistência do nosso piso está muito superior do que estava e quando a gente começou esse projeto, mostrando que o Arquibeton vai fazer exatamente isso, nivelar e aumentar a resistência para a gente poder receber o piso temático, o revestimento epóxi. Pessoal, eu queria mostrar agora a importância do bom selamento, principalmente se tua base for muito porosa. Se você não selar bem, até 2 vezes se necessário, pode apresentar esse tipo de defeito. Olha, aparece uma pequena porosidade, alguns pontos, mostrando que o piso está respirando. Então, quando você perceber que após o primeiro selamento, a base ainda tem porosidades, dê um segundo selamento. Tem que garantir bem isso, de modo que o piso não respire e não gere esse tipo de defeito no Arquibeton. Então, logo após o lixamento da superfície, vai soltar algumas partículas, talvez ainda tenha alguns insetos, a gente vai fazer uma boa aspiração. Porque qualquer pedrinha dentro de um autonivelante, dentro de um verniz incolor, acaba virando um defeito. Então, a gente quer evitar. A base tem que estar limpa, sem pedrinha, sem ondulação. Ok? Então agora nós vamos aspirar bem a área para começar a fazer o selamento. Vamos lá, gente. Bom, agora nós vamos bater o selador, vamos dar o fundo. O selador tem 2 funções. A primeira é aquela questão de evitar porosidades que possam prejudicar a arte final, o tema final. E o segundo é dar um fundo já, ter uma cor de fundo para poder ajudar no tema. Então, se você vai ter um tema escuro, é bom ter um fundo escuro, para não dar muitos contrastes. Se você vai ter um tema bem claro, obrigatoriamente o teu fundo tem que ser praticamente branco, para poder realçar as cores. Bom, os produtos já vêm em kit. Você vai poder usar na Solepoxy 2 produtos. O Solepaint, que é uma pintura nossa de altos sólidos, 100% sólidos, ou um selador também. Tem o selador epóxi da Solepoxy, que também pode ser usado. Nesse caso, nós vamos usar o Solepaint, porque ele tem uma opção de cores bem bacana. Tá ok? Então ele já vem na medida, basta você colocar o endurecedor dentro da resina, você bate bem, pode colocar o endurecedor, e também é importante, a gente vai colocar um pouco de areia também, vamos lá. Primeiro vai bater a resina no endurecedor. Qual é a função daquela areia que ele misturou junto com a resina e endurecedor? A areia vai calibrar o filme de resina que vai ficar no chão. Nós vamos ver que nós vamos puxar com a desempenadeira de aço essa resina, nós não vamos rolar. Então é importante ter um pouquinho de areia, uma areia fina, graduada, para você poder deixar um filme sempre constante e assim selar muito bem o teu piso. Então agora nós vamos lançar o selador. Vamos botar o material, o funcionário vai puxar com a desempenadeira de aço, raspando bem. Quem garante a espessura aqui é a areia. Pessoal, o selador está duro, verificamos, está tudo perfeito. Agora vai começar a parte artística do negócio. Essa parte artística, primeiro, tem que ter o líder. No nosso caso, é o Michel. Michel é o nosso artista, o nosso artesão, que vai elaborar o tema, que vai elaborar a técnica de execução. Outra coisa muito importante, todo mundo tem que saber o que tem que fazer agora, porque agora não é momento de ficar com dúvida, de ficar perguntando, e agora é a hora de fazer a coisa acontecer.
Primeira coisa que nós vamos fazer é puxar a resina de base principal. E a gente vai puxar com esse rodinho dentado aqui para poder deixar o material suficiente. É importante nessa parte do lava flow, desse sistema, deixar uma quantidade boa de material. Nós vamos agora misturar o material. Nessa mistura nós vamos observar algumas coisas. Primeiro, vem já num kit a resina base. Pode abrir, por favor. Vai vir um endurecedor e vai vir um pigmento. Esse pó especial. Então o produto que nós vamos usar de base é o Finition, o verniz nobre aqui da Solepox. 100% sólidos, nenhum solvente, nenhum cheiro. Nós vamos colocar já o endurecedor, é um endurecedor também de altíssima qualidade, para amarelar quase nada, para poder ter uma boa estabilidade, um belo brilho. E em seguida, quando estiver bem batido, nós vamos adicionar o pigmento. Vamos lá, gente. Agora o Michel está passando o rolo quebra-bolha, ele vai ajudar para duas coisas nesse projeto aqui. A primeira é ajudar aquela bolha de ar que está dentro da resina poder dissipar facilmente. Mas o rolo quebra-bolha também gera uma textura bacana. Se você arrastar ele de lado, rolando, você vai conseguir fazer uma textura de couro de tilápia, por exemplo. Então é nessas horas que a gente começa a brincar com as técnicas para enriquecer o tipo de piso. Então ele pode fazer movimentos laterais, pode riscar, depois ele vai pegar vassouras, vai pegar pincel, ketchup, várias técnicas. Aí vai do artista. É a pessoa que vai descobrindo qual que é a sua técnica mais adequada para poder solucionar ou para poder cumprir o tema. Agora o Michel está fazendo a técnica de fazer estrelas na nossa galáxia. Pode ver que é uma questão de molhar os dedos com o pigmento certo, vai chapiscando de forma aleatória para poder fazer as estrelas do céu, ok? Nós vamos ver as próximas técnicas aí da Via Láctea, dos cometas, das estrelas. Vamos no andar da nossa execução, a gente vai aprendendo técnica por técnica.
Pessoal, depois que a técnica foi aplicada, por exemplo, aqui fizemos uma Via Láctea, tem umas nebulosas, tem alguns cometas, né, tem estrelas. A gente vai mexendo um pouco a resina e algumas vezes cria bolhas de ar. Mas como é que nós vamos tirar essa bolha de ar daqui? Eu não posso passar o quebra-bolha, porque se eu fizer isso, eu vou desmanchar o desenho. Então a técnica é usar um maçarico desses portáteis, tá ok? Não tem problema com uma tinta que não tem solvente, como as tintas da Solepox. Você pode passar o maçarico que não tem problema nenhum. Então nós vamos ligar o maçarico aqui e passar nas bolhas para tirar. Ó. Levemente elas vão estourar as bolinhas aos poucos. Para você fixar a técnica, sem distorcer o desenho. Bom pessoal, chegamos no final do nosso projeto. O piso já está curado, 2 dias depois é que você pode andar tranquilamente. No dia seguinte até pode, mas é melhor esperar 2 dias para poder ter certeza de que está bem curado essa resina epóxi. Nesse projeto nós temos 2 temas. Nesse ambiente nós fizemos a Via Láctea com seus elementos. Então foram cometas, nebulosas, a própria Via Láctea, estrelas. E no outro a gente fez um grande sol, bem bacana, mostrando uma explosão solar. O importante nesse piso é o seguinte, a manutenção, pano limpo, sem detergentes agressivos, né, fazendo uma limpeza simples, sem nada abrasivo, nada de discos, nada de enceradeiras, só aqueles discos verdes. Uma coisa tranquila, mesmo porque é um piso totalmente impermeável, tá ok? Se você gostou desse projeto Lava Flow, não deixe de assistir os outros vídeos que tem no canal YouTube da Solepox. Lá nós temos preparação de superfície, nós temos piso para garagem, nós temos pinturas, autonivelante, flocos, é uma série de projetos bem bacana para você assistir e poder se informar e conhecer melhor essa técnica dos revestimentos de alto desempenho. E vamos até o próximo projeto. Até mais, gente!